Minasan konnichiwa, canal Vinícius no Japão. Hoje a gente vai falar sobre visto cancelado. Visto cancelado é a revogação do direito de entrada no Japão. O visto, na verdade, ele é uma pré-autorização e a autorização, de fato, ela só acontece no Japão. Tá? Então, o que foi revogado foi a pré-autorização, ou seja, não existe mais o direito, inclusive, de viajar para o país. Né? Logo de largada, se você for no aeroporto com visto revogado, você não vai nem entrar no avião. Por quê? Porque é uma forma do Japão conseguir controlar as entradas. Né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo hoje é um conteúdo informativo para pessoas, tal como a inscrita que comentou no vídeo anterior, que tem dúvidas sobre como vai funcionar esse processo daqui para frente. Se ele é reversível, por que ele está acontecendo e tudo mais. Então vamos lá, falar um pouco mais do contexto. Por que o visto foi revogado? O visto foi revogado em função da crise que está chegando no Japão. Então, já existe não só uma especulação, mas uma realidade, por exemplo, da queda de exportação, da queda do consumo, de uma série de questões que fazem com que as fábricas, por exemplo, os maiores empregadores de brasileiros, eles reduzam a sua demanda, a sua necessidade de contratar os trabalhadores de forma geral. E com essa redução de produção e a queda da necessidade, já não existe mais emprego garantido lá no Japão. Uma das coisas que é importante você saber, inclusive, é que ninguém que sai do Brasil, ou seja, digamos que a maior parte das pessoas que sai do Brasil, ela não sai com emprego garantido. Ainda que ela tenha submetido o processo, tenha tirado visto com uma carta de emprego formal, esse emprego ele não existe na prática. Essa vaga, muitas vezes, não é a sua. O que acontece é que eles usam esse mimoto, esse contrato de trabalho, somente com uma comprovação de que existe uma empresa do outro lado do mundo interessada em contratar, mas existe toda uma avaliação no próprio Japão de que se o trabalhador de fato se encaixa no determinado serviço, se de fato ele atende às necessidades. Então, uma das coisas que muita gente não sabe é que quando você, ainda depois que você viaja e tudo mais, você corre o risco de nem trabalhar. Você corre o risco de, inclusive, de você ser rejeitado pela empresa que teoricamente te trouxe. Lógico que isso representa um grande prejuízo para a empresa, mas eu já vi isso acontecer. Então, a gente teve, por exemplo, casos que eu acompanhei de que pessoas que chegaram com alto grau de obesidade, que não serviam nos uniformes, por exemplo, e que não tinham condições físicas de conseguir exercer as atividades, elas ficaram muitos meses em condicionamento para poder começar a trabalhar, sem ganhar salário. Né? Então isso é uma das coisas que acontece, é importante ficar de olho nisso. Então, muitas vezes, isso não é o caso, mas são situações que acontecem. Então, existe a falsa impressão de que quando o brasileiro sai do Brasil, caminho do Japão, está tudo resolvido, tudo encaminhado aqui no Japão, mas na verdade não é bem assim. Existem uma série de avaliações e testes, entrevistas que têm que ser feitos. Então existe sempre um risco e a vaga nunca é garantida. É muito normal você ser contratado por uma fábrica e de fato começar em outra. Por quê? Porque é um pouco da dinâmica, depende da demanda do local. Então isso é uma das coisas que realmente varia muito, é importante vocês saberem. Voltando para a questão do visto cancelado, o visto ele foi revogado e ele não é reversível. Ou seja, a decisão ela não é reversível. Uma vez que ele tenha sido revogado, o seu visto está cancelado. Ele não volta mais. Então não existe mais a possibilidade de entrada dentro desses 90 dias, então existe a necessidade de entrar com um novo processo. Os novos processos eles não estão sendo abertos. Raras as exceções, inclusive que não são questões de recrutamento de mão de obra, o consulado de fato ele não está trabalhando com esses vistos, pelo menos temporariamente. Uma das coisas que eu acho, não tenho essa informação confirmada, é que, por exemplo, os consulados, eles vão de fato segurar a situação até o final do ano, reavaliarem, e aí sentirem se de fato faz sentido ou não faz sentido a partir de 2021 começar um novo fluxo migratório. Ou seja, é um balde de água fria. Né? Para muita gente que tinha o sonho, a esperança de ir para o Japão, não é o momento. Não é o momento. O Japão ele não consegue garantir o emprego. Aí você fala, pô, mas o Brasil também a situação tá feia. Sim, é verdade, a situação tá ruim dos dois lados. Mas no Japão não é o momento de fazer essa movimentação. Então é o momento de permanecer no país e de fato continuar conduzindo a vida, né, tocando a vida, o dia a dia,
até que essa situação melhore e que a economia do Japão melhore, e aí você basicamente retoma o processo, reaplica para o visto, vai ser imediatamente aprovado, e aí segue o fluxo normal. Então existe essa perspectiva, existe esse cenário aqui, que é o cenário que pode acontecer, mas ele vai levar um tempo para ser estabelecido, né? Então é importante que vocês tenham isso em mente, e não se frustrem por antecedência. Não foi só você, né, a inscrita do último vídeo, mas muitas pessoas, realmente centenas de pessoas, casais, já se encontram nessa situação. As empreiteiras no Japão não estavam esperando essa crise como ninguém estava esperando de uma forma geral, mas ela está chegando. Dito isso, existem essas consequências. Dadas essas consequências, a gente precisa então trabalhar com o cenário que a gente tem, né? Se você mora no Brasil, continuar vivendo no Brasil, continuar se estabelecendo no Brasil, até que a situação melhore dos dois lados. Essa é a melhor dica que a gente pode dar agora. Inclusive, as outras dicas que eu tenho dado muito para a comunidade japonesa aqui no Japão é sobre a questão de capacitação. Então, se você está indo para o Japão, por exemplo, você não fala um A de japonês, você não entende você não sabe o que é um hiragana, um katakana, por exemplo, ou não tem familiaridade, é algo que para você realmente investir o seu tempo, né? Por quê? Porque se no cenário atual, já digamos que é difícil já você chegar sem saber nada, vai ser mais difícil ainda depois da crise. Tá? Então é muito importante vocês se conscientizarem, começarem a estudar. O YouTube está aqui, vocês estão me acessando. Vocês também podem acessar conteúdo educativo, totalmente gratuito. Então não tem mais aquela barreira de que não tem tecnologia, não tem computador, não tem internet, não tem dinheiro. Essas barreiras elas acabaram. Então vocês podem ter acesso a conteúdo a qualquer momento. É só pesquisar no Google, no YouTube e tudo mais. Então fica essa dica aí para vocês. Tá? Então, no final das contas, o que eu acho que vai acontecer depois dessa crise? Realmente, a gente vai precisar aguardar um momento, né, que ele pode levar de um ano e meio. Espero que menos, torço para que menos, eu torço para o melhor, mas não estou tão otimista assim. Mas pode demorar 1 ano e meio, 2 anos para que a economia volte a dar sinais de retomada. E durante esse período é muito grande, né? Realmente você vai precisar seguir um caminho alternativo. Essa é a minha melhor sugestão para o momento. Não acho que isso vai melhorar tão breve, não acho que o consulado vai rever a decisão, não acho que o Japão vai precisar de mão de obra estrangeira brasileira por enquanto, nem de outros países. Tá? Então é importante que você realmente mude a trajetória e volte a procurar emprego e retomar essa sua vida que você tinha antes, tá? Então é isso, aproveita para dar aquele like, incentivar o canal, não deixe de se inscrever no canal para que esse conteúdo possa chegar para você e para muitos mais brasileiros que moram no Brasil, que moram no Japão. E a gente fica por aqui hoje e até a próxima.